Olá, tudo bem? Sou Sebastião Júnior e estou aqui para dar boas-vindas à aula no capítulo número 11. No momento que Jesus entra em Jerusalém, a multidão grita: "Bendito que vem em nome do Senhor". A tensão com os líderes religiosos tem seu ponto alto no instante que ele entra no templo, vira as mesas, expulsou todos que estavam fazendo do templo um lugar de comércio, manipulação e corrupção. Denunciou veementemente aqueles que haviam transformado o sagrado em comércio, enganando gente boa e simples. A figueira e o monte se tornam símbolos do que Israel e a religião haviam se transformado e para qual monte o povo da fé estaria olhando a partir do Messias. O meu desejo é que você tenha uma excelente aula dentro do capítulo 11. Deus te abençoe. Olá, estudantes do Evangelho de Marcos, tudo bem? Chegamos ao capítulo número 11. Aquela dica que a gente dá sempre a vocês para que você leia o capítulo antes da aula para ter uma melhor noção dos assuntos que a gente vai tratar nesse tempo de aula. E o capítulo 11 é a inauguração de um novo momento na agenda no ministério de Jesus, onde a gente percebe que agora o movimento em direção ao Calvário se estabelece de uma maneira muito intensa. No primeiro momento, ele concentra o seu tempo, as suas ações em Jerusalém, onde habita o poder político e religioso, em assuntos relacionados à questão dos fariseus, questionamentos, e muitas vezes pouco construtiva e cansativa essa conversa dos fariseus, o tempo todo tentando armar alguma pergunta para que Jesus possa não ter uma resposta correta e eles terem aí a chance de acabar com a vida de Jesus, porque ele está colocando em risco toda aquela estrutura que havia sido estabelecida para ter um fim em si próprio e para simplesmente sustentar os desejos daqueles religiosos que coordenavam todo o processo do seu tempo. No segundo momento, ele vai para as periferias, ao redor de Jerusalém. A multidão segue Jesus, mas ele não concentra mais as suas ações nesse ambiente onde está o centro do poder político e do poder religioso. São nas aldeias, nas cidades ao redor. No terceiro momento, ele para de agir ao redor de milagres e se concentra nos ensinos, principalmente aos seus discípulos, aos 12. A agenda dele está muito mais direcionada ao discipulado do que aos milagres. Ele até usa um exemplo do profeta, dizendo que não haveria mais sinal naquele tempo, lembrando de Jonas. E aí há de fato alguns milagres acontecendo, mas você percebe que Jesus se concentra muito mais nos ensinos. E agora esse momento onde a entrada triunfal de Jesus chega a nos mostrar o caminho agora de Jesus em direção ao Calvário, e agora essa nova etapa está se inaugurando. O texto nos fala que Jesus está localizado no Monte das Oliveiras. Esse lugar é um lugar estratégico e é um lugar onde é possível ter uma linda visão panorâmica da cidade, especialmente do templo, onde todo o capítulo vai estar cercado de acontecimentos no templo e os ensinamentos de Jesus giram ao redor disso. Então essa visão panorâmica do templo, a história está repleta de imagens de realeza, e está aí a expectativa daqueles que estão seguindo Jesus, dos seus discípulos, de alguns judeus que já estão reconhecendo Jesus como Messias, que agora, aquele momento onde um Messias que se aproxima muito da figura de Davi chega até eles, mas o propósito e o caminho de Jesus não se parece com aquilo que tem na expectativa dos seus seguidores. As profecias do Antigo Testamento são entrelaçadas com expectativas judaicas de restauração do reino de Davi, e isso está acontecendo aqui. Jesus toma a iniciativa e planeja a entrada na cidade de acordo com os seus propósitos. É ele que está dando o ritmo nessa caminhada de redenção, onde o propósito eterno de Deus está se cumprindo, apesar da gente perceber os movimentos humanos acontecendo, os questionamentos, mas ele não está vulnerável, ele não está
jogado nas mãos dessas pessoas sem condição de se defender. Pelo contrário, ele é Senhor da sua própria história, ele é Senhor da redenção e ele está cumprindo a agenda, os acontecimentos, ao mesmo tempo que existe um movimento humano que cerca esse caminho de redenção, mas isso não quer dizer que ele está nas mãos dessas pessoas e que ele perdeu o controle, a direção da sua própria vida. Isso é muito importante, mais uma vez a gente reforça isso para que haja uma consciência dentro dos primeiros cristãos romanos sobre a caminhada de Jesus ao Calvário e não tê-lo como um Senhor frágil que não conseguiu se defender e que estava ali sem ter a mínima condição de fazer com que as coisas fossem diferentes e como que essa figura frágil pode ser reconhecida como Senhor. Então havia todo um entendimento do domínio de Cristo sobre a sua própria história. O relato é conhecido como a entrada triunfal pela maneira efusiva com que as multidões aclamaram essa chegada de Jesus Cristo à Cidade Santa. Abre a Semana da Paixão, lembrada dessa forma para marcar os dias em que Jesus entregou sua própria vida por causa da sua paixão pela humanidade e para resgatar todo aquele que nele crê da sentença perpétua do abandono de Deus. Então, é a paixão de Cristo nos resgatando, reconciliando o homem, trazendo perdão. Essa é a história. As profecias estão se cumprindo nos detalhes. É muito interessante como Zacarias fala desse momento, dos versículos 1 até o versículo 11, com tanta propriedade, cuidando dos detalhes, né? O rei que vem montado em um jumentinho, e ele declara assim como se ele estivesse vendo em um acontecimento com 500 anos antes, né? Mateus e João têm o cuidado de nos mostrar Jesus cumprindo essa profecia. Marcos, no seu evangelho, não puxa dos lábios de Zacarias a declaração desse acontecimento, mas é muito bonito ver as profecias apontando para ele. Ele não caminha como era comum, né? Você percebe Jesus andando, Jesus de Nazaré, a caminho, sempre numa trajetória de se aproximar das pessoas, de ser acessível, mas nesse momento não. Mas entra montado num jumento. E por que isso? Era um símbolo que a sua missão era pacífica. O fato de ninguém ter usado, que é o que ele está dizendo aqui, nesse jumentinho, do jumentinho que ele foi o primeiro a montar nele, um jumento que ainda não havia sido utilizado por ninguém. O versículo 4 diz: então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Quando ele pede para trazer um animal que não havia sido usado, a ideia é cumprir com o ritual de sacrifício que a gente vai ver em Deuteronômio capítulo 21, versículo 3, e Números capítulo 19, versículo 2. Então é todo um ritual de sacrifício se estabelecendo e ele está cumprindo aquilo que a própria palavra já havia dito sobre esse ritual. Então não é um simples pedido de alguém que não sabe o que está falando. Havia um conhecimento histórico, havia um entendimento que isso precisava ser visto e a reverência que ele está dando a todo esse processo e mostrando também que essa jornada de entrada em Jerusalém é uma jornada de um ritual que vai conduzir a um sacrifício. Então, para alguns entendedores, já poderia perceber que esses pedidos mínimos e que esses sinais mínimos já estão apontando para o grande acontecimento que é a crucificação, né? Para aquilo que está para chegar ali na sexta-feira. Ok? Esse foi um ato messiânico deliberado de Jesus, revelando-se claramente ao povo como o Messias prometido e permitindo que os líderes religiosos e políticos que viviam tentando surpreendê-lo em alguma falta, agora passassem a ter um pretexto. Quando ele faz isso, a maneira como ele se comporta, como ele entra, mais uma vez, né, agora como ele fez com o profeta Daniel, quando ele fala
que ele é o Filho do Homem, agora permitindo que a profecia de Zacarias se cumpra, e a multidão cercando, é um ato deliberado, e agora a identidade de Jesus fica cada vez mais clara para os líderes religiosos, para os líderes políticos, e eles provavelmente, quando percebem essa identidade sendo cada vez mais clara diante dos seus olhos, não há um movimento de conversão, de se dobrar ou de se curvar diante de Jesus. O movimento é o oposto, né? À medida que eles percebem que essa identidade está sendo revelada e que a multidão está cada vez mais convencida e convertida a essa figura e entendendo que ele é o Messias, maior é essa ameaça e maior o desejo de acabar com ele, de crucificá-lo. E agora Jesus dá a chance para que isso aconteça. Parte das vestes de Jesus foi colocada sobre o lombo do jumentinho. Os profetas do Antigo Testamento foram dirigidos por Deus para ministrarem ao povo por meio de atitudes de grande efeito visual e dramático. A entrada triunfal, a purificação do templo, a maldição da figueira e a ceia do Senhor foram ações dessa natureza. Ações que simbolizam algo que está para acontecer. É uma figura forte de um grande acontecimento que está diante dos olhos daqueles que estão acompanhando os acontecimentos. Jesus se apresenta como Messias nesse cenário. Esse é um cenário messiânico e ele é aquele que se apresenta como tal. Então, se um judeu com um pouco de conhecimentos religiosos e todos que estão ali, ao perceberem aquilo, ou vão dizer ele é o Messias, ou vão declarar que ele é um louco, mas ele se coloca como o Messias, se apresenta, a sua natureza messiânica agora é revelada. Lembra que muitas vezes a gente trabalhou aqui o segredo messiânico, algumas vezes Jesus dizendo, não conte agora, não revele, não diga isso a ninguém. Muitas vezes Jesus disse isso no Evangelho, são inúmeras vezes que nós vamos perceber esse cuidado de Jesus, mas agora ele se revela, ele se mostra como Messias, porque ele está a caminho do ato da crucificação. Entretanto, diferentemente de como imaginavam muitos judeus, sem armas ou exército. Então ele se declara uma missão pacífica e ele agora está cada vez mais desconstruindo esse ideal de Messias baseado em uma figura de Davi e se apresentando como Filho de Deus que voluntariamente se entregou. Aquilo que o profeta Isaías vai nos dizer, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e ele vai se permitindo se entregar pela paixão, pelo amor e pelo resgate da humanidade e para cumprir a aliança que havia sido feita antes da fundação do mundo. Quando a gente olha para esse acontecimento dos versículos 1 até o 11, o que a gente pode tirar como lição para as nossas vidas nessa entrada de Jesus em um jumentinho em Jerusalém? A primeira coisa é que não existe casualidade nisso, não há são processos que se encontram de maneira que não há nenhum tipo de conexão histórica. Não, isso daqui é um fato e um ato soberano. A salvação é um ato que Deus assumiu para si, ele é responsável por isso, por construir essa história. Não foi uma casualidade, a redenção não foi um ato que acontece pós-queda, no sentido, agora que caiu, o que a gente faz? Não, o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, vai dizer o apóstolo Pedro em uma de suas cartas. Então é nisso que a nossa fé está depositada, a nossa certeza que não foi uma casualidade, mas foi um acontecimento elaborado desde a eternidade, toda uma história de salvação que a gente chama da missão de Deus, A missão de Deus e do seu resgate sendo revelado. Deus assumiu isso
nas suas próprias mãos. A salvação é um ato soberano, onde Deus é totalmente responsável por ele, e ele não entregou isso nas mãos dos homens, nem de um poder religioso, ele assumiu para si. O profeta vai nos dizer que ele afirma que por amor ao seu nome ele perdoa os nossos pecados. Então Deus tem uma responsabilidade com o seu próprio nome, com o seu caráter. Então não há casualidade nisso. Quando a gente olha para o que o profeta Zacarias disse 500 anos antes, e depois a gente percebe aquilo que ele havia dito se cumprindo de maneira assim, cuidando dos mínimos detalhes, você percebe que nada fugiu do controle. A segunda coisa é que a história está sendo construída pelo Senhor. Ele não está vulnerável, não está lançado nas mãos dos líderes religiosos, do poder político, tentando escapar disso. Não, ele deliberadamente, ele entra, ele vai, ele se lança para essa jornada da crucificação. Ele não é colocado por uma força externa contra a sua vontade, não. Ele está cumprindo um propósito, uma agenda no seu determinado tempo, da maneira como tinha que ser, nessa semana, nesse dia. Então tem todo um calendário divino que está fora do conhecimento das pessoas que estão cercando Jesus, daqueles que estão cuidando. Eles estão mais cumprindo uma agenda de Páscoa religiosa, mas há um calendário de redenção se estabelecendo nesses dias, e uma história bela do amor de Deus pela humanidade se estabelecendo nesse instante. No final, quem dará a última palavra é sempre o Senhor, ele não está vulnerável. E mais uma vez, é importante a gente não desligar para quem Marcos está escrevendo esse evangelho. São para os primeiros cristãos romanos, e eles precisam ter uma compreensão profunda do senhorio de Jesus e do seu poder, mesmo diante dessa morte frágil e da sua entrega. É uma história construída antes da fundação do mundo, como eu disse aqui. Somos parte de um plano eterno. Então essas coisas ficam bem claras. E essa multidão que está gritando Hosana, Hosana o que vem, bendito que vem em nome do Senhor, no versículo 9, tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei que vem, o Rei de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. O grito de Hosana é um grito de salva-nos, Senhor. É um grito de gente que está nessa caminhada da redenção, do amor de Deus, da sua entrega. É gente que está ali dizendo: por favor, resgata-nos, socorre-nos. É um grito de salvação. E o que a gente entende nesse grito de Hosana, de socorro? É um lamento pela nossa condição, é um pedido de socorro pela nossa incapacidade de nos salvarmos a partir das nossas ações, a partir do que somos, do que fazemos. Não há a mínima possibilidade da salvação ser construída a partir da gente, do esforço humano. Então, diante da nossa incapacidade de perfeição, a gente olha para o alto e grita por socorro, para que Ele, em sua infinita misericórdia e graça, nos arranque desse estado onde é impossível sermos salvos a partir do que somos, do que fazemos, do que falamos. É somente dele. Então a gente lamenta pela nossa condição, e há uma esperança por aquilo que ele é, pelo que ele fez, pelo seu poder. Revela que toda a nossa esperança está em sua vida. É um grito de Hosana, é um grito de gente que volta a ter esperança, e toda essa esperança, toda a sua vida e construção da sua história é colocada aos pés do Senhor Jesus Cristo. E dá a Ele o trono, a autoridade de nossas vidas. Ele é Senhor. Então, ao gritarmos Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, a gente está declarando essas verdades, a gente está pedindo um socorro, a gente está revelando a nossa esperança, e a gente está dando toda a autoridade e poder a Ele. Ok? Aí a próxima passagem é da figueira sem fruto. Quando ele sai de Betânia, ele tem fome,
e ele passa agora perto de uma figueira, na esperança que essa figueira possa dar a ele as condições de acabar com a sua fome. São apenas aí 3 versículos, eu vou ler. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Algumas vezes eu li essa passagem e falava, mas por que isso, né? Será que ele acordou mal-humorado? O que aconteceu em Jesus nesse dia? Para que ele chegasse até essa figueira querendo comer um fruto, não havendo fruto, ele dá essa sentença e ela se cumpre. A gente vai ver que isso de fato aconteceu, nunca mais ela produziu fruto, ela se secou. Mas é interessante que esse texto tem uma conexão com todo o capítulo, né? Tem com essa entrada dele em Jerusalém, com a chegada dele no templo e principalmente com a próxima passagem. Então essa figueira ela é um símbolo do que está acontecendo dentro do centro do poder religioso na época de Jesus. Ela está simbolizando uma verdade, ela está apontando o que Jesus está dizendo para os judeus e para a história de Israel. Então vamos lá. As figueiras da região de Jerusalém costumam brotar folhas novas no final de março. Então as folhas surgem nesse momento. E você vai ver que o texto diz o seguinte, que ela tem folhas, mas ela não tem fruto. É isso, né? Você prestou atenção nisso? Então, é uma figueira com folhas. As folhas brotavam em março, mas só produzem frutos quando toda a folhagem está completa por volta de junho. Então, quando as folhas simbolizavam que havia o fruto. A folhagem só estava estabelecida depois que o fruto já havia sido todo produzido e pronto para ser consumido. Enquanto esse fruto não estava pronto para o consumo, as folhas não estavam belas. As folhas estavam dizendo para quem passava, pode vir que o fruto existe. Então, quando essa figueira mostra as suas folhas e ela não tem um fruto consistente, ela está enganando. É uma atitude hipócrita, é uma mentira. Ela está negando a sua natureza. Está vendo o símbolo disso? Que tem a ver com o poder religioso da época de Jesus, com Israel, que muitas vezes tem apresentado as folhas, mas não existe o fruto. Ela engana, uma caminhada hipócrita, que já a gente vai ver qual é o comportamento dessa figueira com folhas, quando ele entra no templo e vê o comércio estabelecido. E ele está mostrando que essa figueira é a realidade do acontecimento que está no próximo episódio, ok? Este milagre serviu para demonstrar toda a decepção que Cristo estava sentindo a respeito da missão de Israel, revelando sua improdutividade e a sua vida de aparências. A figueira sem frutos também representa em que a religião havia se transformado. Segundo o Talmud, a figueira costumava produzir figos 2 vezes ao ano. Um dos sinais para saber que havia bons figos era o fato de as folhas terem aparecido. É o que diz ali o versículo 13. No processo normal brotavam as folhas novas em março. Deveria aparecer a beleza dos frutos depois toda a folhagem que acontecia em junho. Ao passo que a figueira mostrava belas folhas antes do tempo, como Israel na Páscoa. A figueira está mostrando folhas antes do fruto, assim como Israel está mostrando folhas, mas não tem fruto. Porém, sem fruto algum, não desenvolvendo o processo natural. Essa figueira estava mentindo, estava enganando. E é isso que Jesus Cristo está denunciando.
é isso que faz com que Jesus aponte o dedo para essa figueira e dê uma palavra definitiva para a sua vida frutífera, dizendo: ó, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Agora, quanto isso é sério, se essa palavra é uma palavra de ordem de Jesus, uma palavra de autoridade de Jesus sobre a realidade espiritual de Israel e do seu povo. Uma dura palavra diante de um cenário que a gente percebe cada vez mais destrutivo e perdido perto da missão e daquilo que Jesus estava construindo. Então, o que Jesus está denunciando aqui é a hipocrisia, a mentira, a enganação feita em nome de Deus. Suas folhas estavam avisando que os frutos existiam, mas ao tentar encontrá-los, nada poderiam ser apanhado. Sua existência tornara-se falsa, fingida e hipócrita. Por isso não possuía mais significado algum. Ao tentar estabelecer uma essência mentirosa, Cristo ordenou que secasse. O episódio serviu de grande recurso didático. O acontecimento no templo e o evento com a figueira explicam-se mutuamente. Então ele usa a figueira como algo didático. Agora, o próximo acontecimento já está explicado diante disso. Quando ele chega no templo, e o texto vai nos dizer a partir do versículo 15, e começa aí uma jornada de purificação do templo. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. E também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Ok? Então, essa mesma atitude de Jesus agora é explicada, porque é esse coração que faz com que ele olhe para aquela figueira e diga: então, assim, a revolta de Jesus não tem a ver com a figueira, com o que está com folha e está sem frutos, tem a ver com isso daqui, ó. Então ele está apontando para essa realidade. Essa realidade é o quadro daquilo que ele havia demonstrado nos versículos anteriores. Então uma coisa está explicando a outra. Os romeiros que vinham de todas as partes da Palestina para as celebrações da Páscoa tinham que comprar animais que satisfizessem as exigências dos rituais. Então o ritual estava para acontecer e gente vinha de todas as partes na celebração da Páscoa e tinha uma exigência nesse ritual e tinha o fiscal dessa exigência que tinha que dizer se estava adequado, apto para o ritual ou não. Então é esse grande acontecimento. Então o movimento é esse, né? É esse o lugar. O templo está cercado pelo acontecimento da Páscoa. Então tem toda uma atividade religiosa que está para acontecer, mas o objetivo maior não é uma atividade, uma realização que tem a ver ali com um peso espiritual, de quebrantamento, com o entendimento do significado, dos símbolos daquilo, com uma volta para Deus. Foi um acontecimento que se transformou unicamente em algo comercial, onde quem ditava o ritmo das coisas, como as coisas deveriam acontecer, estava muito mais em torno da grana que rolava nesse dia do que especialmente com aquilo que Deus estava desejando desses dias. Os sacerdotes mantinham um acordo com os vendedores e somente os animais comprados com preços altíssimos. Veja bem a maldade desse ambiente, desse cenário que havia chegado no templo. Olha aqui a figueira sem fruto. Então havia um acordo entre os sacerdotes e os vendedores que ficavam ao redor do templo, dizendo: a gente vai aceitar somente os animais
Então o pessoal vinha de longe, ninguém trazia o seu animal, ninguém comprava fora daquele ambiente. Aquele ambiente era um ambiente de acordão, um ambiente de promiscuidade, de maldade, de utilizar do sagrado e da manipulação da consciência das pessoas para poder ter o maior lucro possível. Então não havia esse acordo dentro da área do templo e só podia ser recebido o animal que fosse comprado por esses vendedores que tinham um acordo com os sacerdotes em uma parte dessa grana. Era um carimbo que eles davam, dizendo sem defeito. Então, independente se o animal era bom ou não, não era isso que estava ditando as regras do jogo. Havia um carimbo, né, como a gente pode, um visto de aprovação sacerdotal que dizia sem defeito. E esses animais sem defeitos, vendidos por esses vendedores que tinham um acordo com o sacerdote, eram colocados como sacrifício. Quem não tinha esse animal deveria comprar, mas se não fosse assim, ele não tinha condições de chegar e oferecer o seu sacrifício, porque os sacerdotes não iriam recebê-lo. Havia um espaço para o câmbio, a troca de moedas naquele ambiente, tinha muita moeda estrangeira, por uma troca de uma moeda local. E havia todo um cenário bem construído, elaborado, onde a satisfação das pessoas na busca pelos seus animais deveria se cumprir. Se você vai para Levítico, a partir do capítulo 12, você vai ver como esses rituais deveriam ser praticados. Você vai ver lá que a pomba era para a purificação das mulheres, capítulo 12, versículo 6. As doenças de pele tinha também o seu animal específico, outros fins específicos. Você vai ver ali um relatório grande a partir do capítulo 15, dos versículos 14 a 29. Os pobres, pela sua pequena condição, tinham uma oferta menos expressiva. Você vai ver isso no capítulo 5 de Levítico, versículo 7. E Jesus entra nesse ambiente e percebe a malandragem que está acontecendo naquele lugar. Tanto é que a denúncia dele é um covil de salteadores. E essa imagem de Jesus entrando, descendo o chicote nas costas da turma e virando mesa, é a figura de Malaquias 3,11, né, do sumo sacerdote, daquele que ele agiu como se fosse responsável pelo templo do Espírito de Deus. A gente olha para o profeta Malaquias e não sabe o que o profeta está tratando como tema central, que é o culto sem alma, sem vida. São esses sacerdotes que transformaram esse ambiente num ambiente inadequado, inaceitável por Deus. E Jesus entra como sendo o dono daquele ambiente, dizendo: a partir de agora isso daqui não tem mais sentido existir dessa forma, o significado, e se mostra senhor daquele ambiente. A purificação do templo, a gente continua, ele entra no templo exortando e expulsando todos os que transformaram a religião em um grande mercado. Eram os cambistas e vendedores dos produtos que a religião oferecia. O sagrado virou comércio, vendiam amuletos, transformaram a fé em ato artificial, promoviam um culto sem alma. A religião se tornou em uma máquina de fazer dinheiro. Havia toda uma estrutura de enriquecimento dos sacerdotes. Como eu disse a você, aquele acordo de um animal carimbado pelos vendedores como sem defeito e uma espécie de lucro que o sacerdote tinha por esses animais comprados pelas pessoas que chegavam nessa semana para oferecer os seus sacrifícios. E o que Deus pensava de tudo aquilo era o que menos importava sobre o relato da chegada na Páscoa. Um dos motivos da indignação de Jesus é que esta é a prática, tinha a capacidade de enganar gente simples, gente boa, que na busca por um encontro com a verdade encontra as figueiras com folhas e sem frutos, que enganam, aparentando ser algo que não são ou tendo algo que não têm. Ok? Então são explicativas as duas passagens. Jesus no templo com a figueira sem fruto. Nesse cenário do comércio da fé, bem como ao longo da história, vemos a capacidade de líderes comprarem e venderem em nome de Deus, de usarem o sagrado para lucros exorbitantes, de transformarem a casa de oração em um verdadeiro covil de salteadores. Não temos
muita dificuldade em entendermos esse texto. Basta a gente que vive a Igreja Evangélica Brasileira dar uma olhada nesse cenário para vermos uma faceta que, diga-se de passagem, grande, que não é pequena, de figueiras cheias de folhas, mas das quais não conseguimos ver os frutos, de pessoas que aprenderam a lucrar, e lucrar muito, com a utilização do sagrado. Então, é dessa forma que Jesus condena e denuncia o mesmo espírito, o mesmo movimento que a gente percebe no cenário religioso. Pessoas utilizando da simplicidade, da pureza e do desejo das pessoas em fazer alguma coisa que realmente faça sentido na sua vida de fé, na sua espiritualidade. E pessoas com o coração carregado de maldade, com olho na grana, utilizando dessa predisposição, a partir da simplicidade das pessoas, para poder ter uma espécie de lucro indevido e de utilizar o sagrado como comércio. Ok? A gente vai para a próxima passagem, que continua sendo ainda como tema central o templo e o Monte das Oliveiras, e Jesus agora sinalizando para outro lugar. Muitas pessoas leem isso daqui como se fosse uma espécie de autoridade que a gente tem agora para fazer tudo acontecer de uma maneira muito simples pelo poder da fé. Então a gente tem a autorização de Jesus para pedir o que a gente quiser e tudo vai acontecer de uma maneira muito tranquila e fácil, né? E passado eles pela manhã viram que a figueira secara desde a raiz, está vendo? Então, no versículo 20 a gente percebe a continuidade daquele assunto que havia acontecido antes do templo e todo esse processo. Então Pedro, lembrando-se, fala: mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, que monte é esse? É o Monte da Oliveira, monte do templo, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que será o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crentes que recebeis, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Jesus está falando do Monte Sião, local da adoração que seria mudado. É uma palavra contra Jerusalém e todo o cenário religioso. Ou seja, quando ele fala pela fé, o povo da fé vai olhar para esse monte, vai mudar o centro da história da fé cristã para um outro lugar. Não será mais o monte onde está situado o templo, que se tornou um covil de ladrões. O povo da fé agora vai ter um outro monte para olhar, que é o Monte do Calvário. É um monte onde a nossa fé será colocada. O centro da vontade de Deus agora não será mais o monte onde está situado o templo de Jerusalém. Então, é esse monte que está se erguendo e saindo do centro da história e da vontade de Deus, para que o Monte do Calvário seja estabelecido. Então é isso que Jesus está tratando. Há todo um raciocínio sendo construído da entrada em Jerusalém, da figueira, e agora desse relato de Jesus dizendo que a gente pode olhar para um monte, dizer: ergue-te e lança-te no mar, sem duvidar. Jesus está falando disso. O profeta Jeremias e Joel diz que Sião é como uma figueira estéril. Então esse monte Sião está perdendo o seu lugar por causa da sua incapacidade de produzir frutos e de mentir. O monte que abrigava o templo havia se tornado um local de ladrões e bandidos. Esse monte, pela fé em Cristo, deixará de existir como local central de adoração. E no versículo 24, ele não está nos dizendo que a finalidade da fé que ele está nos dando não é um cheque em branco capaz da gente fazer o que a gente quiser, pedir o que a gente quiser e tudo será feito. Não. A finalidade disso é para que essa fé em Cristo Jesus nos coloque no lugar certo,
no centro da história. O povo da fé tira o Monte Sião do centro da história e coloca um Monte Calvário no centro da vontade de Deus. Então, é essa mudança que está acontecendo e o poder da fé vai fazer com que isso aconteça. Então, como essa realidade de uma figueira estéril, de um ambiente de covil de ladrões, onde há acordos, onde a coisa está toda já perdida, como que isso será destruído, acabado pelo poder da fé, de um coração que já não estará mais inclinado às estruturas humanas, aos poderes humanos, aos condicionamentos, aos acordos feitos pelas mãos humanas, mas a fé em Cristo Jesus nos direciona para um reino que não será mais reconhecido ou podendo ser visto por esse ou por aquele, dizendo está aqui ou está lá, porque agora a fé, o poder da fé faz com que o meu coração e a minha vida, os meus olhos olhem para o monte correto. E é isso que ele está nos apresentando aqui. Ok? E a gente termina no versículo 27 até o 33, Jesus mostrando a sua autoridade. Quando os líderes religiosos percebem o que Jesus está provocando e como esse capítulo é um capítulo de denúncia muito forte que realmente balança as estruturas religiosas da sua época, eles vão falar com Jesus e eles vão chegar para Jesus e dizer que ele não tem autoridade para aquilo, como que ele pode entrar no templo e virar a mesa daquele jeito, como que ele pode chamar a turma toda que está trabalhando de covil de ladrões. A reação das autoridades religiosas para o episódio no templo não demora a vir. O Sinédrio perguntava ao Senhor por que ele estava realizando um ato oficial sem reter cargo formal. Como que ele poderia cumprir aquilo que era um sumo sacerdote fazer, né? Um cargo, um ato oficial, e ele não tem cargo nenhum. Quem é ele, né? Quando eles perguntam para Jesus com que autoridade, na realidade eles estão dizendo o seguinte: quem você pensa que é, Jesus, para chegar aqui e virar a mesa desse jeito e colocar o dedo no nosso nariz e dizer que a gente está totalmente no movimento contrário daquilo que Deus deseja? E aí Jesus usa o costume rabínico e faz uma pergunta para eles, né? Ele não diz quem ele é, mas diante da pergunta deles, que é com que autoridade você está fazendo essa coisa, quem você pensa que é para chegar aqui e virar a mesa, ele diz, eu vos farei uma pergunta, respondei-me. No versículo 29, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Conforme o costume rabínico, Jesus faz uma outra pergunta. Se eles se lembrassem do chamado de João ao arrependimento e sua proclamação que ele estava vindo, né, em Marcos capítulo 1, lembra? A gente iniciou, né, com esse relato, concluiriam que João Batista era um genuíno profeta, enviado por Deus. Aquele que autorizou o batismo de João também autorizou que Jesus inaugurasse o reino de Deus com todos os seus sinais. A resposta deles sobre João determinaria assim sua decisão sobre Jesus. Então, se eles falassem que João era de Deus, então eles estão dizendo, se ele era, Jesus também é, e eles deveriam assumir isso. E ao mesmo tempo que eles não tinham condições de negar, não podiam fazer isso por tudo aquilo que João representava. Na contra-pergunta, Jesus faz uma reivindicação indireta de ser ele o Messias, desafiando-os a decidir por si mesmos e darem uma resposta direta, ao invés de intermináveis debates e discussões. Jesus agora não prolonga, ele faz uma pergunta e é aquela coisa, colocou os caras contra a parede. Eles vão ter que dizer alguma coisa sobre ele. Marcos confronta o leitor com a necessidade de uma decisão pessoal sobre a autoridade de Jesus. Novamente, a gente percebe o objetivo e para onde Marcos está apontando, para quem ele está escrevendo e como isso era importante para quem estivesse lendo o seu evangelho, essa decisão pessoal pela autoridade de Jesus, quem era Jesus, né? Por que ele fazia tudo isso. E no versículo 33, de maneira covarde, os líderes religiosos declaram, não sabemos
Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faça essas coisas. Então eles demonstram a pobreza moral de sua liderança, a indecisão deles resulta não de ignorância, mas de falta de coragem moral. Assim, a fonte de autoridade de Jesus permanece parcialmente oculta. Ao longo desses debates, Jesus pouco a pouco expõe sua identidade. E agora, mais uma vez, ele revela isso aos seus seguidores e quem está perto dele, aos religiosos, e a gente vai perceber isso cada vez ficando mais claro a partir de agora. Ok? Então nessa aula a gente inaugurou esse novo momento no ministério de Jesus, que você possa ter crescido aí no entendimento, na graça do Senhor, na fé, que você possa ter descoberto alguma coisa nova ou relembrar algo que já havia sido dito, mas que tenha sido enriquecedor para a sua vida. Eu quero que você, que também chegou até aqui, possa compartilhar esse conteúdo, se inscrever nesse canal, curtir um dos nossos vídeos. Eles estão abertos, eles podem servir inúmeras pessoas e vocês têm a liberdade para fazer isso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço aqui desse amigo, Sebastião Júnior, e que o amor de Deus inunde seu coração.